Torcedor alvinegro. Hoje você vai acompanhar uma das histórias mais impressionantes e emocionantes já reveladas sobre o Botafogo nos últimos anos. Mas antes de começarmos, eu preciso que você faça parte dessa família de apaixonados pela estrela solitária. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, porque o que vamos revelar aqui pode mexer com as suas emoções e reacender ainda mais o seu orgulho de ser botafoguense. O assunto de hoje é bombástico, daqueles que não apenas resgatam o orgulho do torcedor, mas também mostram como um simples discurso foi capaz de transformar completamente a mentalidade de um clube e escrever um dos capítulos mais gloriosos da história do futebol brasileiro. Mas atenção, eu não vou revelar tudo logo de cara. Você precisa me acompanhar até o fim porque os detalhes escondem segredos dos bastidores que pouquíssima gente sabia até agora. O começo de uma aventura. Pouca gente sabia, mas o treinador Arthur Jorge, que marcou época no Botafogo com títulos históricos, fez uma entrada no clube digna de filme. Seu primeiro contato com o elenco, em pleno vestiário, não foi apenas uma reunião de boas-vindas. Foi uma verdadeira explosão de palavras que mudaria a forma como cada jogador enxergava sua missão com a camisa alvinegra. Quis o destino que a minha aventura fora do meu país começasse justamente na maior competição da América do Sul. A glória eterna. Começou o treinador. Imagine a cena. Um grupo de jogadores, ansiosos, pressionados, diante de um treinador desconhecido no Brasil, mas que carregava consigo uma aura de convicção. Ele não pediu tempo, não pediu paciência. Ele exigiu coragem. Disse que não havia espaço para desculpas. Que o sucesso só teria um caminho: vencer. O discurso que mudou tudo. Arthur Jorge falou como poucos. Com firmeza, deixou claro que não estava ali apenas para treinar um time, mas para se tornar parte de uma família. Ele se colocou como alguém que queria construir história ao lado dos jogadores e dos torcedores. Quero ser bem-sucedido convosco. E sucesso é ganhar. Aqui partiremos juntos para ganhar, contra tudo e contra todos. Sem medos ou desculpas. Essa frase se tornou um mantra dentro do vestiário. Jogadores repetiam mentalmente antes de entrar em campo. E a torcida, mesmo sem ouvir naquele momento, sentia no coração a mudança que estava em andamento. A temporada da excelência. A partir dali, o Botafogo começou a trilhar um caminho que ficaria marcado para sempre. Não foi apenas a conquista da Libertadores. Não foi apenas o Campeonato Brasileiro. Foi a sensação de renascimento. Arthur Jorge conta, no prefácio do livro 2024, O Ano do Renascimento, que o objetivo não era apenas ganhar, mas elevar cada jogador a um nível de excelência. Segundo ele, não bastava ser bom. O Botafogo precisava ser extraordinário. Cravamos a temporada com títulos inesquecíveis, mas também com performances individuais e coletivas de excelência. A excelência que vem da obsessão de fazer bem e constantemente mais, destacou. Um futebol demolidor. Os torcedores lembram com carinho daquela fase em que o Botafogo se tornava avassalador. Não era apenas vencer. Era encantar. Era ver o time dono de um futebol sólido, atrativo, divertido e, como disse Arthur Jorge, demolidor. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Porque o treinador revela que essa mentalidade não veio apenas do campo, mas da pressão constante que ele exercia para que os jogadores jamais se acomodassem. Ele os desafiava diariamente. Cobrou obsessão. Criou um ambiente onde a vitória não era apenas objetivo, mas uma obrigação. E a cada rodada, a estrela solitária brilhava mais forte. A coragem como inspiração. Em seu depoimento, o treinador deixa claro: não existe história sem coragem. E essa frase foi muito além das 4 linhas. Ela virou uma inspiração para os torcedores, para os jovens que sonhavam em vestir a camisa do Botafogo e até para outras equipes que assistiam incrédulas ao renascimento do clube. Não há história sem coragem. Que esta sirva de inspiração para futuras gerações alvinegras, disse. E aqui fica o ponto central. O discurso de Arthur Jorge não foi apenas uma introdução. Foi uma semente plantada que germinou em glórias, em títulos e em uma das temporadas mais memoráveis da história do futebol brasileiro. A glória eterna. A Libertadores conquistada pelo Botafogo teve o peso de uma epopeia. Não foi apenas o título. Foi a glória eterna. Foi o retorno de um clube que muitos já consideravam esquecido aos palcos onde realmente pertence. E se hoje a torcida fala em orgulho, em renascimento, em paixão renovada, isso se deve muito àquela primeira fala. Aquele primeiro momento em que Arthur Jorge reuniu os jogadores e fez cada um acreditar que era possível derrubar qualquer barreira.
O treinador saiu, seguiu sua carreira, mas deixou em cada torcedor e em cada jogador uma marca que jamais será apagada. O legado. Hoje, ao escrever o prefácio de um livro que eterniza a temporada de 2024, Arthur Jorge mostra não apenas que fez história, mas que entende a grandeza do que construiu. O Botafogo renasceu. E esse renascimento não foi obra do acaso. Foi fruto de coragem, de palavras que ecoaram no vestiário, de suor dentro de campo e da paixão incomparável de uma torcida que nunca abandonou o clube. A estrela solitária, como ele mesmo disse, iluminou a alma de milhões de torcedores. E se hoje falamos de um Botafogo eterno, é porque houve um discurso, uma mentalidade e um treinador que acreditou quando muitos duvidavam. Conclusão. Torcedor. O que você acabou de ouvir não é apenas mais uma história do futebol. É uma lição de vida. É a prova de que a coragem pode mudar destinos. Que palavras, quando ditas com verdade, podem transformar homens comuns em heróis eternos. E agora eu quero saber a sua opinião. O discurso de Arthur Jorge foi o ponto de virada do Botafogo? Você acredita que esse legado ainda influencia o clube nos dias de hoje? Deixe nos comentários a sua visão, porque a sua participação é fundamental para a nossa comunidade. E claro, se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Porque notícias bombásticas como essa, que revelam os bastidores e mostram a verdadeira alma do Botafogo, você só acompanha aqui. A história já foi escrita. E ela começa com uma frase: não há história sem coragem.